Aqui é o professor Isaías, essa é uma explicação sobre fração. Olá, crianças, então aqui está a fração. O que é a fração, então? Fração é um modo de representar em quantas partes um objeto foi dividido. Assim, toda fração é uma divisão, né? Olha só, aqui nós temos os termos da fração. O que é isso? O que são os termos da fração? É assim, nós temos aqui um retângulo, ó. O retângulo está dividido em 6 partes, tá? 6 partes. 4 partes estão pintadas. Então, de 6 partes, eu peguei 4, tá? Aí, ficou assim, ó, 4 sextos, que é o que eu leio aqui. Na fração, nós lemos assim, 4 sextos, tá? Mas os termos da fração, o que são? Primeiramente, o número de cima é a parte que eu peguei, ó, as 4 partes, eu chamo de numerador, tá? Numerador. E a parte de baixo, o número de baixo, que é o total de partes, 6 partes, eu chamo então de denominador, certo? Então, 4 sextos. O numerador é o número de cima e o denominador, número de baixo. Então, numerador é a parte que eu pintei, que eu peguei, 4 partes. Denominador, que é o número de baixo, são o total de partes que foi dividida, 6 partes, tá ok? Nós temos aqui um círculo, né? Girou. Um círculo dividido em 2 partes, tá bom? Eu escrevo então 1/2, ou seja, é 1 meio. Se olhar o círculo, você vai ver que está dividido em 2 partes, ao meio, tá vendo? Então, eu posso escrever 1 meio assim, né? Ou assim. Nós vamos trabalhar com fração no 5º ano, trabalhando com esse modelinho aqui, tá? Desse jeito aqui. É 1 meio, né? Como é que eu leio então essa fração? Exatamente assim, 1 meio, ou simplesmente meio, né? Aqui, meio. Porque 1 meio? Porque realmente está dividido ao meio, ó, na metade. Dividiu ao meio, peguei uma parte. Essa parte pintada é o número de cima, tá? É o numerador. As 2 partes é o número de baixo, denominador, certo? Aqui, por exemplo, nós temos aqui um bolo dividido em 6 partes. Ó. Se dividir um bolo em 6 partes, se divide o bolo em 6 partes e pega uma, pegou essa daqui. Nesse caso, tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui 1 sexto, né? Por que 1 sexto? O 1, que é o numerador, é essa parte que eu peguei. O 6, que é o denominador, é o total de partes que eu dividi. Ó. Dividiu em 6 partes iguais, tá vendo? É uma divisão, né? Dividiu em 6 partes, repartiu em 6 partes iguais e pegou uma. 1 é o numerador, é a parte que eu peguei, tá vendo? E 6, que é o denominador, é o total de partes que nós pegamos. Né? Como é que nós lemos isso aqui? Lemos 1 sexto, né? Simplesmente 1 sexto, correto? Aqui, você sabia que para ler uma fração é preciso conhecer seu denominador? Observe, frações que têm denominador de 2 a 9. Temos aqui, ó, 1 meio, primeiro aqui. 1 meio, ou simplesmente meio. Né? 1 meio, ou simplesmente meio. 1 é o numerador, o 2 é o denominador. Ok? Aqui no segundo quadro nós temos 2 terços, ó. 2 terços. Digamos que a figura foi dividida em 3 partes, eu peguei 2. Pintei 2 partes, então ficou 2 terços. Ok? No terceiro quadro aqui ó, nós temos 3 quartos. A figura foi dividida em, digamos, a figura foi dividida em 4 partes e eu pintei 3. O numerador é o 3 e o denominador é o 4, ou seja, foi dividida em 4 partes, que é o denominador, e eu peguei 3 partes, peguei o numerador, certo? Aqui nós temos 1/5, então a gente lê a fração desse jeito. Tá? Ó, 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 1/5, certo? 1 sexto, né?
5 sétimos. Tá aqui, ó, 5 sétimos. 1 oitavo. 4 nonos. E agora, 4 nonos, ó, vamos lá. 4 é o numerador e 9 é o denominador. E agora, depois do 9 vem 10, né? Como é que eu leio essa fração aqui com 10? 10 nós chamamos de frações decimais, ó. Se o denominador é 10, 100 ou 1000, 10, 100 ou 1000, nós chamamos de frações decimais, tá ok? Então eu leio assim: 1/10, certo? 3 centésimos e 15 milésimos, tá certo? Foi dividido em 10 partes, eu peguei uma, 1/10. Foi dividido em 100 partes, eu peguei 3 centésimos. Foi dividido em 1000 partes, eu peguei 15 milésimos, tá certo? Aqui, algumas vezes, nós precisamos usar a palavra avos, certo? Veja alguns exemplos aqui. A palavra avos, por quê? Porque depois de 10, quando o denominador é acima de 10, ó, a 11, por exemplo, eu acrescento a palavrinha avos, né? Eu leio assim: 7 onzeavos, 1 dozeavos e 9 vinteavos, certo? Isso quer dizer o quê? Que o total que foi dividido foi em 11 partes e eu peguei 7. O total foi dividido em 12 partes, eu peguei uma. O total foi dividido aqui em 20 partes, eu peguei 9. Então, 7 onzeavos, 1 dozeavos e 9 vinteavos, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, mais adiante vocês vão fazer algumas atividades com relação a esse assunto, tá bom? Correto? Beleza.